Hoje no Bíblia Comentada refletiremos sobre um dos discursos mais intensos e cheios de urgência de Jesus. Suas palavras no Monte das Oliveiras, à sombra do templo que logo ruiria. Entre alertas sobre enganos, perseguições, sinais no céu e a promessa de sua gloriosa volta, ele nos chama a uma coisa: vigilância com o coração desperto. Não é sobre prever o futuro, mas viver prontos no presente. Então vem comigo, porque hoje não é só sobre escatologia, é sobre esperança viva, fé firme e olhos atentos para quem está voltando nas nuvens. Vem comigo. Imagina a cena. A gente está saindo do templo em Jerusalém, aquele clima de admiração no ar. Os discípulos olham em volta, empolgados com a grandiosidade do lugar. Em Marcos capítulo 13, versículo 1, um deles solta: "Mestre, olha que pedras, que construções!" Dá até para entender o deslumbramento. O templo de Herodes era um espetáculo arquitetônico, colunas brancas de mármore com até 18 metros de altura, pedras enormes que pesavam toneladas, muitas recobertas de ouro puro. Aquilo brilhava com o sol e podia ser visto de longe, refletindo como um farol espiritual no coração da cidade santa. Para um judeu do primeiro século, o templo era o centro da vida religiosa, cultural e até política. Mas aí Jesus solta uma bomba que quebra aquele encanto num estalo. Vês as grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Para eles, isso era quase heresia. Como assim o templo seria destruído? A única referência que eles tinham de algo semelhante era a destruição do templo por Nabucodonosor no 6º século a.C. E ainda assim, o segundo templo havia sido reconstruído depois, nos tempos de Esdras e Neemias. Agora, com Herodes, ele estava sendo ampliado e embelezado por mais de 40 anos. Mas Jesus não está falando de arquitetura, ele está apontando para o fim de uma era. No versículo 3, o cenário muda. Já não estão mais nas ruas de Jerusalém. Agora, eles sobem o Monte das Oliveiras, de onde se tem uma vista panorâmica do templo. Ali sentados, de frente para aquela paisagem impressionante, 4 discípulos, Pedro, Tiago, João e André, se aproximam em particular e perguntam: "Dize-nos, quando acontecerão estas coisas? E que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir?" Versículo 4. E aqui começa o que muitos chamam de o pequeno apocalipse de Jesus, um discurso escatológico que se estende até o final do capítulo. Agora repara, eles perguntam sobre quando e qual sinal. Isso mostra o quanto o coração humano anseia por controlar o tempo e entender o futuro. Eles não estavam só curiosos, estavam preocupados. Afinal, a destruição do templo não era só uma tragédia arquitetônica, mas o colapso de tudo que dava sentido à identidade judaica. Jesus, no versículo 5, começa a ensinar com um aviso solene: "Vede que ninguém vos engane." Ou seja, o primeiro sinal não é um evento cósmico, nem uma catástrofe natural, é o surgimento do engano. A palavra usada aqui tem a ideia de ser desviado do caminho, como quem é seduzido por uma estrada que parece boa, mas leva à morte. Engano espiritual é sutil. Não começa com um ataque direto, mas com distorções pequenas, quase imperceptíveis. Ele alerta: "Muitos virão em meu nome dizendo, 'Sou eu', e enganarão a muitos." Versículo 6. E aqui o pano de fundo é bem claro. Falsos messias, aproveitadores da angústia do povo, surgiriam como líderes carismáticos prometendo salvação, liberdade, revolução. Mas sem cruz, sem arrependimento, sem verdade. Nos versículos 7 e 8, Jesus continua: "Quando ouvirdes falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis. É necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim, porque se levantará nação contra nação, reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Isso é o princípio das dores." Olha só, ele não diz que esses sinais são o fim em si. Ele os chama de princípio das dores. E esse termo no original se refere às dores de parto. Ou seja, não é uma dor sem propósito. É uma dor que anuncia que algo novo vai nascer. Mas é dor mesmo assim. Dor real. Seca, fome, guerra, desastres naturais, tudo isso mexe com a alma da humanidade. Mas Jesus está dizendo, isso é só o começo. Agora respira fundo, porque o que vem a seguir mexe ainda mais. No versículo 9, Jesus volta os olhos para os discípulos diretamente. "Estai vós de sobreaviso." Agora a conversa fica pessoal. "Sereis entregues aos tribunais, sereis açoitados nas sinagogas, e vos farão comparecer diante de governadores e reis por minha causa para lhes servir de testemunho."
Repare que Jesus não promete proteção contra o sofrimento, mas presença no meio dele. Ele não diz, vocês vão escapar, mas vocês vão ser minhas testemunhas. E a palavra testemunho aqui é a mesma raiz de mártir. Fortíssimo isso, né? Historicamente, isso se cumpriu à risca. Basta ler o livro de Atos. Pedro, João, Paulo, Estevão, todos levados diante das autoridades. Não para se defender, mas para dar testemunho. E nos séculos seguintes, os cristãos enfrentariam perseguições cruéis sob imperadores como Nero e Domiciano. Só que, mesmo diante da violência, eles não recuaram, porque sabiam que estavam ali não como vítimas, mas como enviados, testemunhas. No versículo 10, Jesus diz algo ainda mais ousado. Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Em meio ao caos, o plano de Deus segue firme. A missão continua. Não há colapso político, nem terremoto, nem perseguição que pare o avanço do evangelho. Isso aqui é poderoso demais. O evangelho não é interrompido pela história. Ele interpreta a história. Ele navega por ela como uma luz que não se apaga. Aí no versículo 11, Jesus reforça: quando vos levarem para vos entregar, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for dado naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Repara na delicadeza desse cuidado. Ele não só envia, ele capacita. É como um pai que segura a mão do filho e diz, na hora certa eu falo por você. Isso aqui é teologia do Espírito na prática. O mesmo Espírito que desceu em Pentecostes, que ungiu os profetas, agora habita nos que vão ser perseguidos por causa de Jesus. É Ele que vai inspirar cada palavra, cada testemunho, mesmo debaixo de espancamentos ou ameaças. Nos versículos 12 e 13, a coisa aperta ainda mais. O irmão entregará à morte o irmão, e o pai ao filho. Filhos se levantarão contra os pais e os matarão. Sereis odiados por todos por causa do meu nome. Essa divisão familiar não é só um drama emocional, é o retrato de um mundo em guerra espiritual. A lealdade ao reino de Deus vai custar caro. Até os laços mais profundos, como os de sangue, serão testados. Mas aí Jesus fecha com uma promessa firme. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Pega essa palavra, perseverar. No grego, hipomeno, não é só resistir passivamente. É permanecer firme debaixo da pressão, com esperança ativa. Não é teimosia, é fidelidade. Não é estoicismo, é confiança. E a salvação aqui não é só escapar do sofrimento, mas ser achado fiel por aquele que venceu o mundo. Agora respira junto comigo, porque tudo isso não é só sobre o passado, é sobre agora. A gente vive numa época que também se deslumbra com templos. Templos de status, de sucesso, de estabilidade. Mas Jesus nos chama para não colocar esperança no que é feito de pedra, por mais bonito que pareça. Ele nos chama para discernir os tempos, reconhecer os enganos, viver com os olhos abertos e o coração cheio do Espírito. E, acima de tudo, permanecer. Porque ele não prometeu que seria fácil, mas garantiu que estaria com a gente. Isso aqui é profundo, né? Imagina o quanto aqueles discípulos sentiram ao ouvir tudo isso. Ali, diante do templo mais magnífico que já tinham visto, Jesus planta no coração deles uma certeza. Não é o templo que permanece, é a palavra, é o reino, é a verdade que resiste ao tempo e transforma até a dor em testemunho. Agora, deixa esse silêncio te tocar um pouco e espera só para ver o que vem depois. No versículo 14, Jesus muda o tom. Se até aqui ele vinha alertando sobre enganos, guerras, perseguições e testemunho, agora ele acende uma sirene profética daquelas que ecoam forte na alma. Quando, pois, virdes o abominável da desolação no lugar onde não deve estar, quem lê entenda, então os que estiverem na Judeia fujam para os montes. Vamos respirar juntos aqui, porque esse trecho é carregado de peso escatológico, histórico e simbólico. A tal abominação da desolação é uma expressão que vem lá de Daniel. Em Daniel capítulo 9, versículo 27, ele diz que sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição determinada se derrame sobre ele. Também aparece em Daniel capítulo 11, versículo 31, e no capítulo 12, versículo 11. Na época de Daniel, isso apontava para um tipo de profanação do templo. E, historicamente, muitos estudiosos associam isso ao que Antíoco Epifânio fez por volta do ano 167 a.C., quando entrou no templo e sacrificou um porco no altar, erguendo um ídolo pagão no lugar mais sagrado. Aquilo foi um horror para os judeus, um trauma, um tipo de fim do mundo. Mas agora, Jesus pega essa imagem e joga para frente. Ele está dizendo que algo semelhante ainda aconteceria. E, de fato, em 70 depois de Cristo, o exército romano,
liderado por Tito, cercou Jerusalém e destruiu o templo completamente. Flávio Joséfo, historiador judeu da época, descreve cenas pavorosas. Fome tão extrema que mães cozinhavam seus próprios filhos, sangue correndo pelas ruas, o lugar santo profanado. Isso foi o cumprimento histórico imediato da profecia de Jesus. E repare, ele diz no versículo 15 que quem estiver no telhado não desça para tirar coisa alguma de casa, e quem estiver no campo não volte para buscar sua capa. Aqui não tem espaço para demora, para olhar para trás, para tentar salvar bagagem. É o mesmo espírito de Gênesis capítulo 19, versículo 17, quando o anjo disse a Ló: foge por tua vida, não olhes para trás. A ideia é: escape, não se apegue a nada, porque quem hesita, perde. É o momento da decisão urgente. No versículo 16, o Senhor diz: fujam para os montes. E isso aconteceu de fato. Documentos históricos apontam que os cristãos que creram nas palavras de Jesus fugiram de Jerusalém antes da destruição e se refugiaram em Pela, na região da Pérea. Ou seja, quem deu ouvidos, sobreviveu. No versículo 17, Jesus lamenta: ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Esse ai é um grito de dor e compaixão. Mulheres gestantes com bebês no colo seriam as mais vulneráveis no meio do caos. O que ele está dizendo é: até a inocência vai sofrer nessa crise. A destruição não vai poupar ninguém. E no versículo 18, orai para que isso não aconteça no inverno. Por quê? Porque o inverno naquela região traz frio intenso, chuvas, estradas lamacentas. Fugir seria ainda mais difícil. É um pedido de oração prática, real. Jesus não está brincando de teologia. Ele está alertando o coração e cuidando do corpo. É o Jesus que nos ensina a vigiar e orar, como lá em Mateus capítulo 26, versículo 41. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. No versículo 19, ele declara algo chocante. Porque naqueles dias haverá tamanha tribulação, como nunca houve desde o princípio da criação, que Deus criou até agora, nem jamais haverá. Repara nisso. Jesus está traçando um paralelo com todo o plano da criação, desde Gênesis capítulo 1. Ou seja, não é só uma guerra comum, é uma crise que mexe com os fundamentos da história humana. Uma dor sem precedentes. E olha só, não tem como ler esse versículo sem lembrar de Jeremias capítulo 30, versículo 7. Ah, que grande é aquele dia, de modo que não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó, ele, porém, será salvo dela. Também ecoa o tom de Daniel capítulo 12, versículo 1. Haverá tempo de angústia, qual nunca houve. Esses paralelos mostram que Jesus não está inventando nada novo. Ele está cumprindo o que os profetas já anunciavam. Mas agora, o foco está na sua geração, no cumprimento imediato daquela palavra. No versículo 20, Jesus deixa claro a soberania divina em meio ao caos. Se o Senhor não tivesse abreviado aqueles dias, ninguém se salvaria. Mas por causa dos eleitos que escolheu, abreviou aqueles dias. Isso aqui é maravilhoso. Porque no meio da destruição, Deus continua no controle. Ele encurta os dias, ele calcula o tempo, ele guarda os seus. O mesmo Deus que falou com Noé antes do dilúvio, com Abraão antes da destruição de Sodoma, agora diz: eu estou contando os dias por amor aos meus filhos. Isso aqui toca a doutrina da providência divina e da eleição. Ele cuida, mesmo quando tudo parece fora do controle. No versículo 21, Jesus volta a alertar sobre o engano. Se então alguém vos disser: eis aqui o Cristo, ou eis ali, não acrediteis. Repara como ele volta ao engano como um dos principais sinais. É como se dissesse: não se deixem levar pelo desespero. Nem tudo que brilha é luz. Nem todo Cristo que aparece é o verdadeiro. E no versículo 22 ele aprofunda: pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, até os eleitos. Uau, isso aqui arrepia. Porque não são enganos bobos, são sinais, são milagres. São coisas que aos olhos naturais impressionam. É o que Paulo falou em 2 aos Tessalonicenses capítulo 2, versículos 9 a 11. A vinda do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Ou seja, o inimigo também opera maravilhas. Mas são maravilhas que seduzem e arrastam para longe da cruz. São prodígios que massageiam o ego, mas não confrontam o pecado. Por isso, Jesus conclui no versículo 23 com firmeza: ficai vós de sobreaviso, eis que vos tenho dito tudo antecipadamente. Ou seja, vocês não vão ser pegos de surpresa. Eu estou abrindo tudo aqui para vocês. Fiquem atentos. Esse sobreaviso é tipo uma sentinela na torre. Vigia que não dorme. Olho treinado, coração pronto.
Isso nos lembra Provérbios capítulo 4, versículo 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. E também Efésios capítulo 6, versículo 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Aqui, Jesus está nos dando uma armadura feita de alerta, discernimento, memória profética e perseverança. Ele não quer que a gente viva com medo, mas com lucidez. Não quer que a gente se esconda, mas que permaneça. Repara bem, do versículo 14 ao 23, o foco sai do templo como construção e vai direto para o coração como morada de fidelidade. O Senhor nos chama para não nos apegar ao que passa, ao que desaba, ao que brilha por fora, mas está vazio por dentro. Ele nos chama a viver com os olhos abertos, os ouvidos atentos, o espírito ativo. Isso aqui é profundo, né? Imagina ouvir tudo isso ali no Monte das Oliveiras, olhando para o templo, sentindo o vento bater no rosto e percebendo que o que Jesus está construindo é mais forte do que qualquer pedra. É um reino que não pode ser abalado. Agora, segura essa tensão aí, porque ainda tem mais por vir. Agora o clima muda de novo. A gente sai daquele cenário de fuga, perseguição, tribulação intensa e entra numa dimensão quase cósmica. Jesus dá um salto de perspectiva. Ele não está mais falando só do que aconteceria com Jerusalém em 70 depois de Cristo. Ele começa a apontar para algo que ainda virá. Algo que envolve não apenas uma cidade ou um império, mas o próprio universo. Olha o que ele diz em Marcos capítulo 13, versículo 24. Mas naqueles dias, após a tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade. Isso aqui ecoa fortemente as palavras dos profetas. Joel capítulo 2, versículo 31, já havia anunciado: o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Também em Isaías capítulo 13, versículo 10. As estrelas do céu e as suas constelações não brilharão, o sol escurecerá ao nascer e a lua não derramará sua luz. Esses sinais celestes sempre foram, na linguagem profética, um modo de anunciar viradas cósmicas. É como se Deus estivesse dizendo: até as estruturas do universo vão estremecer diante do que estou prestes a fazer. É um aviso de que o Criador está prestes a intervir diretamente no palco da história. E olha, quando o céu muda, é porque algo muito maior do que um império terreno está sendo tocado. No versículo 25, Jesus completa: as estrelas cairão do céu e os poderes que estão no céu serão abalados. Essa imagem é carregada. Não são só meteoros, aqui ele está falando de abalos espirituais também. Apocalipse capítulo 6, versículo 13, traz uma linguagem quase idêntica. As estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira, abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E se a gente juntar isso com o que está em Hebreus capítulo 12, versículo 26, onde o autor diz: ainda uma vez abalarei não só a terra, mas também o céu. Entendemos que esse abalo é total. É físico, é espiritual, é histórico. É o fim de uma era. É como se o universo, criado com ordem e beleza, agora fosse se contorcendo em dores de parto para dar lugar à nova criação. Aí no versículo 26, Jesus solta a promessa central desse trecho, que faz o coração do crente disparar. Então verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Aqui é como se tudo parasse. Silêncio, céu escuro, estrelas caídas. E de repente, o Filho do Homem aparece. É ele mesmo. O mesmo que foi rejeitado, preso, crucificado, agora vem glorioso. Essa frase está diretamente ligada a Daniel capítulo 7, versículo 13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como o Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Esse Filho do Homem recebe domínio, glória e um reino que jamais será destruído. A referência é tão direta que não deixa dúvida. Jesus está se identificando com aquele que Daniel viu na visão noturna. E agora, ele não vem mais em humildade e fraqueza. Ele vem com poder e glória. Versículo 27 continua: e ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Aqui é a escatologia pura e maravilhosa. Os anjos, como ceifeiros, enviados pelo próprio rei, indo buscar os eleitos. Lembra do que Paulo diz em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16? Porque o Senhor mesmo descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E ainda em Mateus capítulo 24, versículo 31, o próprio Jesus diz o mesmo:
E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Isso mostra o carinho do Senhor com os seus. Ninguém será deixado para trás, nem o que está na extremidade da terra, nem o que já dorme nos céus. Os anjos vão, como embaixadores celestes, resgatar cada filho, cada filha. É o cumprimento do Salmo 91, versículo 11. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Agora vem a parábola da figueira, nos versículos 28 a 29. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que está próximo às portas. Jesus puxa um exemplo do cotidiano, bem simples. A figueira era uma árvore comum ali em Israel. Todo mundo sabia que, quando ela começava a soltar brotos e folhas, o verão estava chegando. Ou seja, os sinais precedem a estação. E o mesmo vale para o reino. Jesus não quer que a gente viva no escuro. Ele nos deu sinais. Não para especulação, mas para preparação. Ele quer uma igreja desperta, que não se ilude, que não dorme no ponto. É o mesmo espírito do que Paulo fala em Romanos capítulo 13, versículo 11. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. E ainda em Tiago capítulo 5, versículo 8. Sede vós também pacientes e fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Nos versículos 30 e 31, Jesus solta 2 declarações que são tipo selos divinos. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Muita discussão gira em torno dessa frase. Alguns entendem que geração se refere aos que viveram até o ano 70 depois de Cristo e viram a destruição do templo. Outros veem isso como uma geração espiritual, a geração que verá os sinais escatológicos acontecerem em sequência. Mas o ponto é, tudo o que ele prometeu se cumpre. A destruição de Jerusalém aconteceu como ele disse. E os demais sinais estão se encaixando com precisão. E aí, no versículo 31, vem uma das declarações mais fortes da autoridade da palavra de Deus. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Essa frase dá aquele arrepio, porque tudo pode ruir. Montanhas podem cair, o sol pode escurecer, as estruturas da história podem se dissolver, mas a palavra dele permanece. Salmo 119, versículo 89 já dizia: para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. E Isaías capítulo 40, versículo 8 reforça: seca-se a erva e cai a flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Esse versículo de Marcos 13, 31 é como uma âncora. Enquanto o mundo balança, a palavra é rocha. Enquanto tudo se move, ela permanece imóvel. Jesus não está apenas prevendo eventos. Ele está se apresentando como o centro da história, como o Senhor do tempo, como aquele cujas palavras são mais sólidas do que o próprio cosmos. Respira comigo, porque isso é glorioso demais. O templo pode cair, os céus podem se abalar, as estrelas podem desabar do céu como figos maduros sendo sacudidos pelo vento. Mas a palavra dele não vacila. E aí? Será que a gente está firmando os pés nessa rocha ou nas figueiras que só têm folhas? Será que estamos lendo os sinais com os olhos da fé ou distraídos com os brilhos desse mundo que vai passar? Ele vem, e vem nas nuvens, com poder, com glória e com promessas que nunca falham. Segura esse silêncio, porque o que vem agora é para mexer com o coração inteiro. Agora, quando a gente chega no versículo 32 de Marcos capítulo 13, o tom muda de novo. Até aqui Jesus estava mostrando os sinais, os eventos cósmicos, os avisos, e aí de repente ele diz: mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Segura essa frase, porque ela é ao mesmo tempo um freio de humildade e um chamado à confiança. Repara que Jesus, o próprio Filho de Deus, assume uma posição de subordinação voluntária à vontade do Pai. E isso bate direto com o que ele disse em João capítulo 5, versículo 19. Na verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, senão o que vir fazer o Pai. Essa declaração de Marcos não é uma negação da divindade de Cristo. É uma afirmação da sua perfeita submissão como Filho encarnado. Ele se colocou num lugar de total obediência ao Pai, inclusive no que diz respeito ao momento exato da sua vinda gloriosa. É como quem diz: vocês não precisam saber o quando, vocês precisam viver o como.
O versículo 33, então, vem com esse imperativo que ecoa por toda a Bíblia. Estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Olha só essa tríade: sobreaviso, vigiar, orar. Não é paranoia, não é pânico. É vigilância santa. É o tipo de alerta de quem confia, mas não cochila. Como Jesus ensinou lá em Mateus capítulo 26, versículo 41, quando os discípulos dormiram no Getsemane. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E Paulo retoma esse espírito de prontidão em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 6. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. É como se o céu inteiro estivesse em atenção. Os anjos não sabem o dia, o filho se cala quanto à hora, e a igreja deve viver como sentinela, atenta, sóbria, esperando o noivo. No versículo 34, Jesus ilustra isso com uma mini parábola. É como um homem que, partindo para fora da terra, deixa sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Imagina a cena. O dono da casa viaja, mas não deixa ninguém no escuro. Ele distribui tarefas, define funções, delega autoridade. Mas deixa uma ordem clara ao porteiro: fica vigiando. Esse homem é figura dele mesmo, que ascendeu ao céu e deixou a casa, que somos nós, a igreja, com autoridade e responsabilidade. Cada um com sua missão. Ninguém está de enfeite na casa do reino. E se liga, isso casa perfeitamente com o que Paulo escreve em Romanos capítulo 12, versículo 6. Temos diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Cada um com uma função, mas todos sob a mesma missão. A vigilância aqui é comunitária e pessoal ao mesmo tempo. Ninguém pode dormir achando que outro vai fazer o que ele deveria estar fazendo. No versículo 35, Jesus reforça: Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde ou à meia-noite, ou ao cantar do galo, ou pela manhã. Ele cobre as 4 vigílias da noite, como era costume entre os romanos. Tarde, 18 horas às 21. Meia-noite, 21 às 0 horas. Canto do galo, meia-noite às 3 da manhã. Manhã, 3 às 6 da manhã. Ou seja, pode ser a qualquer momento. A vinda do Senhor é iminente. Não é questão de calendário, é de postura. E essa vigilância é para todo o tempo. Como Pedro diz em 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Já no versículo 36, Jesus toca num ponto sensível. Para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo? Dormir aqui não é só físico, é distração, é frieza espiritual, é o tipo de sono que não se nota até que seja tarde demais. E lembra, em Mateus capítulo 25, na parábola das 10 virgens, todas dormiram, mas só 5 tinham óleo suficiente para levantar e encontrar o noivo. As outras foram deixadas para trás. Vigiar é viver pronto, é manter o azeite cheio, mesmo quando a noite parece longa demais. E finalmente, no versículo 37, ele fecha com uma frase que não é só um aviso, é um chamado global. O que vos digo, digo a todos, vigiai. Esse a todos nos alcança agora. 2000 anos depois, o eco dessa palavra ainda ressoa, vigiai. Não é para alguns. Não é só para o povo do primeiro século. Não é só para os que estavam no Monte das Oliveiras. É para todo discípulo, todo servo, todo filho. Porque o Senhor virá, como ladrão, no silêncio. Sem aviso, mas com glória. E quando ele vier, que nos encontre acordados de pé, com as lâmpadas acesas e os olhos fitos nele. Como está escrito em Apocalipse capítulo 16, versículo 15. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. E também em Hebreus capítulo 10, versículo 37. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Então, vigia. Não por medo, mas por amor. Porque o noivo vem e vai ser glorioso. A casa é dele, o relógio é dele, o tempo é dele. E a nossa vigília é a resposta do coração que anseia por vê-lo chegar. Que ele nos encontre despertos, firmes, de pé, com o coração queimando e o espírito pronto. Hoje no Bíblia Comentada falamos sobre o capítulo 13 do Evangelho segundo escreveu Marcos. E que jornada foi essa, hein? A gente começou ali, caminhando com os discípulos para fora do templo, vendo a admiração deles pelas pedras, pela estrutura, por aquilo que os olhos conseguiam medir. Mas Jesus, com aquele olhar que enxerga além do visível, nos puxou para outra dimensão. Ele não estava impressionado com mármore, ouro ou tradição.
Ele queria preparar o coração deles e o nosso para algo muito maior, algo eterno. A cada palavra dele, a gente viu o quanto o reino de Deus não é feito de tijolo nem de ritual. É feito de entrega, de fidelidade, de vigilância. Ele nos mostrou que a dor da tribulação, o engano espiritual, os falsos cristos, a perseguição, tudo isso são ecos de um mundo que está rangendo enquanto espera a redenção. Mas mesmo ali, em meio ao caos, ele deixou claro: eu volto. Eu venho nas nuvens e trago comigo poder, glória e justiça. Pensa só. Jesus, aquele que foi rejeitado, traído, cuspido, crucificado, voltará como Rei dos Reis. O mesmo que entrou montado num jumentinho, voltará cavalgando nas nuvens. Aquele que se calou diante do sinédrio, agora será ouvido por todas as nações. O que foi coroado com espinhos, será coroado com honra que nunca passará. O servo sofredor se revelará como o Filho do Homem, glorioso e exaltado. E no meio disso tudo, ele nos chamou para vigiar. Vigiar o coração, vigiar os olhos, vigiar a esperança. Porque no fim das contas, o que ele quer de nós não é performance, é fidelidade. Não é espetáculo, é lâmpada acesa. Ele não nos mandou adivinhar o dia, nem correr atrás de sinais como se fossem manchetes de jornal. Ele nos mandou viver como quem ama, como quem espera, como quem confia. Então me diz, será que a gente está dormindo com a alma cansada de tanto correr atrás do que não permanece? Será que temos vivido distraídos com templos de pedra, enquanto o verdadeiro templo já se revelou na pessoa de Jesus? Talvez hoje seja dia de voltar ao essencial, de reaprender a arte da vigilância com fé, de confiar mais na palavra dele do que nas certezas que o mundo oferece. Porque, como ele mesmo disse, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. E se a palavra permanece, que a nossa vida também permaneça nela. Que a gente não viva por medo da vinda dele, mas por amor. Porque quem ama espera, quem espera vigia. E quem vigia vai ver o céu se abrir. E nesse dia, quando os olhos virem o Filho do Homem vindo nas nuvens, com grande poder e glória, que ele nos encontre acordados, firmes, com os olhos cheios dele, e o coração preparado para dançar nas ruas do reino. Até o próximo episódio. E que até lá você viva como quem sabe que o Rei está à porta. Texto e produção Douglas Vieira. Música por 50sounds.com. Faixa Aletheia. Voz por ChatGPT 4.0. Tipo Ember. Bibliografia. Comentários expositivos Hernandes Dias Lopes, editora Agnos. Comentário bíblico Matthew Henry, editora CPAD. Antigo e Novo Testamento interpretado versículo por versículo Russell Norman Champlin, editora Agnos. Charles Spurgeon, Os Tesouros de Davi, editora CPAD. Obrigado por ouvir o Bíblia Comentada. De segunda a sexta, capítulos da Santa Palavra, aos sábados, mensagens ao coração e aos domingos, a poesia dos Salmos. Porque não basta ouvir, é preciso entender. Inscreva-se em nosso perfil nas principais plataformas de streaming e permita que esta palavra edifique sua vida. Deus abençoe você. Até amanhã. Bíblia Comentada. Melhor que ouvir é entender.